Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um assunto aqui das nossas aulas de geografia dessa semana. Nesse período, pessoal, nós estamos estudando o capítulo 9, os climas da Terra. Só que quando a gente vai tratar dos climas da Terra, que foi o assunto que a gente tratou na aula passada, a gente chega na página 208 e vê que tem uma parte agora com climas do Brasil. Só que antes da gente entrar no assunto climas do Brasil, nós precisamos estudar as massas de ar que atuam no Brasil. Nós precisamos entender o que são massas de ar, claro, inicialmente, para depois a gente passar para, na próxima aula, os climas do Brasil, tá bom? O que são massas de ar? Uma massa de ar, primeiro eu vou ler, depois eu vou tentar decifrar de forma mais simplificada para vocês, tá bom? Uma massa de ar é uma parcela de ar que se encontra em determinado local por um período de tempo e adquire as características da superfície em termos de temperatura, umidade, pressão atmosférica. A extensão de uma massa de ar ela pode chegar a milhares de quilômetros. A milhares de quilômetros quadrados de extensão. Deixa eu ver como é que eu vou exemplificar aqui, pessoal. Se eu tenho aqui uma superfície, digamos que o celular está representando a superfície, uma superfície da Terra, que pode ser um deserto, pode ser uma área de floresta gigante, como a amazônica, pode ser o oceano, deserto de areia ou deserto gelado. São áreas onde é possível se criar uma massa de ar, que vai estar influenciando o clima do mundo, vai estar trazendo algumas características para o clima do mundo, tá bom? O ar, ó, com a definição que vocês estão vendo aí, ó. Uma massa de ar é uma parcela de ar que se encontra em determinado local por um período de tempo. Então, o ar, vou pegar esse pente, ele fica parado sobre uma dessas áreas que eu citei, deserto, floresta, oceano, acho que eu não esqueci nada não. O ar fica parado sobre essas áreas e esse ar que está ali sobre aquela área, ele vai pegando as características daquela área. Se for um deserto de gelo, não tem umidade, então esse ar que vai se formar em cima desse deserto de gelo vai ser vou pegar o carregadorzinho. Vai ser uma porção de ar que vai ser fria, porque ele vai pegar a característica de onde ele está, porém seco, em questão de umidade, não vai ter umidade. A pressão atmosférica vai ter uma alta pressão atmosférica, porque o frio, né, as moléculas ficam condensadas, o ar fica pesado, então uma alta pressão atmosférica. Então, vai ser frio, não vai ter umidade e vai ter uma alta pressão atmosférica. Esse ar que se forma nessa região, ele se forma lá na região, mas depois ele sai pelo globo, né, da Terra, influenciando diversos outros espaços, influenciando o clima de diversas outras áreas da Terra. E quando essa porção de ar vai passando, vai deixando o tempo atmosférico naquela região com aquela característica daquela porção de ar onde ela foi formada. Se foi formada sobre um deserto de gelo, lá vem então trazendo frio, não traz umidade, porque lá no gelo não tem água para estar evaporando e formando umidade. Tem, mas está em estado sólido, né? E deixando a pressão atmosférica, né, alta, uma alta pressão atmosférica, porque o ar frio ele é pesado, então denso, ok? Agora, se o ar vai ser, uma porção de ar vai ser formada sobre um deserto de areia, um deserto quente, aí você só tira a parte do frio, inverte, coloca para quente, né? Vai ser a mesma coisa, vai ser seco no sentido de umidade e a pressão atmosférica vai ser baixa, porque o quente, né, a porção de ar quente é leve, porque as moléculas ficam afastadas, então é uma porção atmosférica de pressão atmosférica leve, né, baixa pressão atmosférica, tá bom?
Se for uma porção de ar que se forma sobre uma floresta ou sobre um oceano, a diferença é sobre um oceano, por exemplo, um oceano que fica ali próximo da linha do Equador, o Atlântico, por exemplo. Então vai ser uma massa de ar com umidade, diferente lá dos desertos, porque o oceano tem água, né, gente? Vai ser de temperatura quente, porque está ali próximo da linha do Equador, e por ser quente, de alta pressão atmosférica. Então, aonde essa massa de ar passar, ela vai levando umidade, vai levar chuvas, né, mudanças no comportamento atmosférico por onde essa massa de ar passar. Então, as massas de ar elas são importantes para estudar o clima nesse sentido, porque dependendo de onde ela se forme e por onde ela passar, ela vai deixar o tempo atmosférico com aquelas características de onde ela nasceu. A nossa primeira questão ela vai tratar disso, tá bom, pessoal? A primeira questão do nosso formulário, o que são massas de ar e por que elas são importantes no estudo do clima, tá bom? Vamos seguindo então agora. Vocês já entenderam aí, né? Eu expliquei. Agora vamos para as massas de ar que atuam no Brasil, pessoal. Nós temos 5 massas de ar que atuam no Brasil. Massa equatorial atlântica, massa equatorial continental, massa tropical atlântica, massa tropical continental e massa polar atlântica. São 5. Bem, só pelo nome da massa de ar, a gente já tem uma noção de algumas características que poderá vir naquela massa de ar. Por exemplo, massa equatorial vem de Equador, atlântica do oceano. Então, gente, se é uma massa de ar que está sendo formada próximo da linha do Equador e vem de um oceano, então ela não vai ser fria e ela não vai ser seca, em questão de umidade. Próximo da linha do Equador é quente e o Atlântico, oceano, tem água, tem umidade. Então ela vai ser uma massa de ar quente e úmida. Ela atua no litoral das regiões norte e nordeste. Próxima massa de ar é a massa equatorial de novo, só que agora continental, gente. Ela é formada próximo da linha do Equador, mas é no continente, não no oceano. Essa massa de ar ela é formada sobre a floresta amazônica, pessoal. Então, a floresta ela libera umidade no ar, então não vai ser seca, vai ser uma massa de ar úmida. Como é próximo da linha do Equador, vai ser quente. Então, é uma massa de ar quente e úmida e ela tem origem na região amazônica ocidental e ela atua na região da Amazônia. Então, por onde essa massa de ar for passando, só reforçando essa partezinha, quando eu digo quente e úmida, então eu quero dizer que por onde essa massa de ar passar, gente, ela vai deixar o tempo atmosférico com essas características. Quente e com muita umidade, tá bom? Com umidade, né? Muita, depende se essa massa de ar pegar muita umidade. Como essas da Amazônia, de fato, é muita umidade. Leva muita chuva por onde passa, tá bom? A massa tropical atlântica. Gente, aqui já não é tão próximo da linha do Equador como as massas de ar anteriores. São próximas dos trópicos, mas ainda em uma região quente. Não tanto quanto a linha do Equador, mas é uma região quente, né, pessoal? A posição do globo que fica entre os trópicos, né, é uma região eminentemente quente. E no Atlântico, então, novamente, características quente e úmida, tem a origem da evaporação da água do Oceano Atlântico, já disse, e atua na região litorânea do Ceará e de Santa Catarina. Próxima massa de ar tropical, novamente, ainda na mesma região, entre os trópicos, quente também, só que formada no continente, não é formada no oceano, gente. No caso dessa, é formada em região desértica. Não é como a anterior que eu disse que é no continente, ela é continental, mas era formada na Amazônia. Essa não, ela é formada em uma região desértica. Por isso que ela é quente e seca. Deserto, no caso aqui, deserto de areia, porque poderia ser um deserto de gelo, mas deserto de gelo só nos polos. Tá bom, pessoal? Então ela é quente e seca, tem a origem no centro da América do Sul e ela atua na região centro-sul do país.
elevando as temperaturas e diminuindo a umidade relativa do ar. Então, aonde essa massa de ar vai passando, ela vai aumentando as temperaturas, porque é uma massa de ar quente, formada num deserto seco de areia, e ela vai diminuindo a umidade relativa do ar, que vai prejudicando as pessoas, né, que têm problemas de respiração, né, problemas asmáticos e tal, porque a umidade do ar, quer dizer, a quantidade de água que fica à nossa volta, ela vai cair, vai ressecar a pele, né, das mãos, dos lábios, às vezes dos pés. Quando a umidade do ar está baixa, tem essas, às vezes, irritação nos olhos. É um período do ano também em que, às vezes, ocorre a questão daquela doença que dá nos olhos, é o que? Conjuntivite, né? Exatamente por esse ressecamento do olho, né? Esse período da umidade relativa do ar baixa, tá bom? A última massa de ar que atua no Brasil é a massa polar. Olha pelo nome, gente, polar vem dos polos, então vai ser fria. Atlântica, então é uma massa de ar fria, vem de um deserto de gelo. Ela se origina no polo sul da Antártica. Sua frequência maior é no inverno e atua na região sul do país, do Brasil, podendo atingir também a Amazônia. Então ela pega ali o sul, mas ela pode se estender aí pela Amazônia. Agora vamos ver no mapa, gente, essas massas de ar atuando, onde elas nascem, onde elas atuam também aqui no Brasil, tá bom? Temos aqui esse exemplo, ó, massas de ar que atuam no Brasil, ó. A massa polar atlântica, gente, aqui a resolução, né, dessa imagem não tá legal, né, gente? Ela vem lá da Antártida, lá de baixo, tá bom? Da parte sul, mais ao sul do hemisfério. E ela vem atuando aqui, ó. Tem as linhazinhas aqui onde ela atua, né, gente, ó. Tanto aqui na parte litorânea, a parte sul, e vai também, às vezes, um pouco lá, vai também para a Amazônia. Temos a tropical continental, gente, que eu disse para vocês que é formado no continente, mas numa área desértica, né? Se eu não me engano, é o deserto da Atacama. É um deserto que tem aqui, gente. Agora me fugiu o nome. Espero que eu não tenha errado o nome do deserto. A tropical atlântica, gente, ó, formada próxima ao trópico, né? Não, a linha do Equador tá bem por aqui, viu, gente, ó? Bem por aqui. Então, bem aqui embaixo, nós temos o trópico de Capricórnio. Então, por isso que ela é chamada tropical atlântica. Ela é formada mais próximo de um trópico, né? E não próximo da linha do Equador. Já essa daqui, a linha do Equador passa bem aqui, ela é a equatorial atlântica. Então, ela é formada próximo da linha do Equador, quente e úmida. Essa daqui também quente e úmida. Essa daqui só fria. Essa daqui quente e seca, porque é formada num deserto seco. E essa daqui é equatorial continental, que é formada na floresta amazônica, gente. Ela é quente também e ela é úmida, porque a floresta ela libera a umidade. Então, aonde essas massas de ar atuam, gente, para onde elas vão modificando o tempo atmosférico dessas regiões e ela vai alterando, né, a característica climática desses locais onde ela passa, tá bom? Tem outro exemplo aqui, gente, ó. As mesmas massas de ar que eu já falei, uma resoluçãozinha. A resolução tá até melhor, né, gente? Então, elas atuam de forma diferente dependendo da estação do ano, pessoal. Por exemplo, aqui no Brasil, na estação do verão, inicia-se em dezembro, janeiro, fevereiro. Aí depois vem o outono, né? Março, abril, maio. O inverno, junho, julho, agosto. A primavera, né? Setembro, outubro, novembro. Aí reinicia-se tudo de novo. O verão, pessoal, aqui nosso, dezembro, janeiro, fevereiro, as massas de ar, elas atuam dessa forma. Ó, veja aqui a equatorial atlântica. Por isso que é o período, gente, onde nós temos a quadra chuvosa aqui para o Ceará. Ó, a setinha, inclusive, bateu aqui bem direto no Ceará. O período da quadra chuvosa da nossa região aqui do Nordeste é esse período do verão, onde a massa de ar equatorial atlântica, trazendo umidade lá do Atlântico, também quente, né, gente? Porque esse período de chuvas, as temperaturas continuam quentes, tá bom? Então, é aqui o período do verão. Cadê essa seta? Tá aqui. E as outras também, né, gente? Ó, como é que elas atuam, ok? Aí no inverno, que é ali junho, julho e agosto, gente, o períodozinho da friagem,
nós diminui aqui a atuação dessa massa equatorial atlântica. Ó, ela vai para os lados lá da Amazônia, ok? E aí a gente começa a receber influência da massa tropical atlântica, lá de baixo. Por isso que não tem tanta umidade e tal. Essa massa é até úmida, gente, mas daqui que ela saia, daqui de baixo, e venha para cá, qualquer umidade que ela tiver, ela já vai secando, já vai acabando e tal. Quando chega lá, não influencia tanto na formação de chuvas não, viu, gente? Beleza? Vamos então para a questão 2. A questão 2. Qual massa de ar atua mais intensamente sobre a região nordeste do Brasil? Bem, pessoal, como vocês veem aí na tela, ó, a primeira, massa equatorial atlântica, que é aquela que fica lá em cima, que eu mostrei aqui no mapa, ó. Essa aqui, né, ó. No caso, ó, ela é que atua mais intensamente aqui na nossa região, ó. Tá bom? Ó, essa daqui lá de baixo, né, só umas pontinhas, não atua muita coisa não. Não interfere muito aqui no comportamento climático. Não estou dizendo que não interfere, mas não tanto quanto a massa equatorial atlântica. É quente e úmida, como já foi dito, ela atua na região nordeste, região norte e parte do nordeste. Vamos resumindo as demais, né, pessoal? Massa equatorial continental quente e úmida, ela atua na região norte também e parte do centro-oeste. A massa tropical atlântica é quente e úmida e ela atua no litoral do sudeste do Brasil. A massa tropical continental, formada lá num deserto, tá bom? Na área desértica de areia, ela é quente e seca e ela atua aí no Chaco Paraguai e Oeste Paulista. E a massa polar atlântica, ela é fria e instável e ela atua no centro-sul do Brasil no período do inverno, ok, pessoas? É isso aí, pessoal. Finalizamos então aqui essa aula de hoje. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.